Eu queria começar resgatando o intuito que os FOFs foram criados lá atrás, né? Os FOFs foram criados com essa ideia, com essa dinâmica de você poder, através de uma cota, acessar outros fundos lá dentro, além de você ter uma gestão profissional para tomar essa decisão, e além também de, naquela época era muito comum, hoje ainda tem, mas naquela época era mais comum ainda, você ter alguns fundos exclusivos que eram estruturados e inacessíveis para o investidor pessoa física e os FOFs acessavam. O tempo foi passando, os ciclos econômicos vindo e voltando, até que ali, depois da pandemia, surgiu-se a necessidade de ter uma sofisticação dos FOFs, que são os fundos multi-estratégia, em que você tem basicamente a mesma característica, a mesma dinâmica, mas só que você adiciona outros tipos de portfólios, né? Você traz também dentro, embarca também CRIs, SPS, o imóvel diretamente, ações imobiliárias, FDICs imobiliários, então você amplia aí o cardápio e fica com mais discricionariedade, com mais liberdade de você poder arbitrar entre uma subclasse e outra no mundo imobiliário. Bom, perguntando para o Mauro e para a Isabela também, qual foi a grande lição aprendida nesses 10, 15 anos de história aí dos mais moderna dos fundos imobiliários com relação a esse tipo de ativo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, salvo-se alguns momentos ali de euforia, a gente sempre viu os fundos negociando com desconto e sempre com aquele, a, com aquela característica de você ter um duplo desconto, né? De você sempre ter ali dentro do fundo também fundos com descontos. Será que o mercado realmente conseguiu ou consegue ainda absorver aquilo que um FOF, aquilo que um multi-estratégia pode entregar para o investidor, considerando uma carteira mais ampla de longo prazo? Essa reflexão aí que você propõe é super válida e você, assim como o Max, estão aí já há bastante tempo de estrada e nós também, enfim, vivenciamos aí essa mais de década aí, né, nos fundos imobiliários. E para mim a lição que fica é que, no final das contas, o que o investidor ele busca, né, mais do que uma classificação ou uma categorização dos fundos, é retorno. E acho que isso é legítimo, né? A gente, enfim, os investidores buscam estar em fundos ali que tenham, óbvio, um risco que seja adequado e um retorno que satisfaça, aí, até olhando para o CDI, que é a taxa de juros básica da renda fixa. Então, o investidor ele busca um retorno adicional para estar aí numa outra classificação. E aí, olhando para trás, o que fica para mim é que mais do que a classificação em si do fundo, é o que aquele gestor está fazendo e está promovendo para buscar um retorno para o fundo que ele faz a gestão, né? Então, é óbvio, tem momentos em que o mercado ele está num momento muito ruim, como foi o que a gente viveu aí, principalmente até o ano de 2024, né? Por causa de uma expectativa de juros muito altos, e aí, consequentemente, a precificação das cotas elas sofrem. E elas sofrem como um todo, né, no geral. Não era o FOF, era os hedge funds também negociando com desconto, fundos de tijolo também, fundos de papéis também, mas com uma dinâmica de ter uma volatilidade menor, tanto no mercado de alta como no mercado de baixa. Então, essas quedas foram mais contidas. Mas, entendendo um pouco que tem alguns aspectos que são mais macroeconômicos, mas outros estão mais no dia a dia do gestor, a gente, mais do que reclassificar o fundo como um multi-estratégia ou como um hedge fund, a gente buscou tomar ações e comunicar isso para os investidores, que eu acho que isso é importante também, que pudessem criar valor, né? Então, a gente tem uma carteira que estava aí mais posicionada em tijolo, né? A gente buscou sempre tijolo de qualidade nos principais segmentos, bons imóveis e outras iniciativas, né? Acho que vale destacar que o nosso fundo foi o primeiro e acredito que o único da indústria a fazer o programa de recompra de cotas, que é uma forma de você capturar instantaneamente o ganho do duplo desconto, né? Você não fica na expectativa do mercado enxergar isso e vir a se materializar. O movimento do gestor, ele automaticamente ele transfere
para o patrimônio do fundo o desconto das cotas que são canceladas, né? Então, até fazendo uma retrospectiva do ano de 2025, a gente fez lá um levantamento dos 15 fundos imobiliários que são das categorias FOF, Hedge Fund, Multi-estratégia, entendendo que no final todos transitam aí dentro do mesmo ambiente, né? E o HFOF foi, desses 15, o que teve o maior retorno patrimonial. Ele teve um retorno patrimonial de 27%, bem acima dos demais, isso no ano de 2025. Uhum. E aí acho que, tentando olhar algumas das razões, acho que uma carteira posicionada mais em tijolo, né? A gente vê aí muitos dos hedge funds que eles colocam a questão das várias classes de ativos, mas eles estão muitas vezes posicionados majoritariamente em crédito. Então, no final das contas, eles acabam sendo uma dinâmica próxima do que seria um fundo de crédito. E aí o HFOF estava bem posicionado em tijolo, a maior parte da carteira. E o programa de recompra que ele produz um ganho patrimonial instantaneamente a cada alocação e cota que nós cancelávamos. Então, te respondendo, Baroni, acho que retorno é o que os investidores buscam e o mais importante é o que o gestor está fazendo para buscar o retorno. Obviamente, a gente não acerta sempre, né? Os gestores não, os investidores, pessoas físicas também não, e acho que tem que ter sempre essa humildade, mas o que você tem que é tomar ações para extrair esse retorno e comunicar isso para os seus investidores da forma mais adequada. Uhum. Que também foi um caminho aqui que a Isabela, a equipe da Rio Bravo, fez ali no RBFF, né? Mudando aqui o mandato do fundo para multi-estratégia. Então, também queria capturar um pouco da sua visão em relação à pergunta do professor Baroni, Isabela. Não, legal. Concordo aqui com o Mauro. Acho que o que os cotistas buscam é retorno e retorno numa janela longa, né? Um retorno que seja consistente. Então, aqui, nós prezamos muito pela qualidade dos ativos que fazem parte da carteira do RBFF para que a gente tenha ali aquela recorrência de rendimentos que os cotistas esperam e uma carteira, assim, bastante robusta, né, olhando nessa janela mais longa. Ao longo do ano passado, nós buscamos aumentar a recorrência do fundo, então nós já tínhamos ali uma exposição maior em tijolo, assim como o HFOF, e buscamos ali aumentar a recorrência do RBFF através de outras operações, algumas de crédito high grade e middle grade, e com isso nós tivemos ali um aumento do resultado recorrente bastante robusto, que até nos fez anunciar agora um aumento do guidance de rendimentos para esse ano. E nós temos bastante conforto na carteira do fundo aqui projetada para esse próximo ano e para os anos seguintes. E aí, essa alteração que nós fizemos do fundo, para que ele se tornasse um multi-estratégia, também vislumbra aqui dá ao cotista essa possibilidade de retorno mais consistente em uma janela mais longa, porque a partir do momento que o fundo possui outros ativos imobiliários também para alocar, como por exemplo CRIs, imóveis diretamente, ações de companhias imobiliárias listadas, em um momento onde o mercado esteja melhor precificado, né, as cotas de FII, o fundo consegue rentabilizar melhor a sua carteira com essas outras estratégias. Então, foi muito pensando nesse ponto que nós propusemos essa alteração aqui da política de investimento do fundo para os cotistas, e hoje o fundo ele está preparado aqui para entregar bons resultados, dado esse aumento também da recorrência que nós fizemos. Mas acho que é importante destacar também que nós enxergamos os fundos multiestratégias como um veículo que talvez tenha uma complexidade um pouco maior do que os FOFs, né? Dado que eles exploram essas outras estratégias imobiliárias. Então, aqui também o cotista precisa prestar ali bastante atenção e entender qual que é o risco que os gestores buscam para dentro da carteira, porque ali, a depender dos ativos, pode ser uma estratégia com um risco um pouco mais elevado, que aqui a gente pode explorar isso mais para frente, mas não vai ser o caso do RBFF11, que agora se tornou o RBFM11. Muito bom, professor Baroni. Mauro, vocês já chegaram a fazer algum estudo
se existe de fato um tamanho ideal de um FOF, né? Eu sempre me questionei isso, né? Sempre me questionei qual que é o tamanho ideal de um FOF, assim, o volume, né? Porque a gente, quando fala de um fundo de tijolo, a gente sempre fala, né, que o tamanho é importante, eles passam a acessar mesas de negociações que um fundo pequeno não acessa, as grandes negociações, os grandes negócios imobiliários que acontecem no Brasil vão esbarrando nesses fundos grandes, então isso é importante, você ter acesso aos principais imóveis e às principais negociações. Então isso está bem resolvido no mercado de tijolo, no mercado de crédito, de certa forma também, você passa a ser um originador, um estruturador, então isso está bem resolvido. Quando a gente vai falar de FOF, eu tenho essa dúvida, né? Qual seria o tamanho ideal? Então eu queria te perguntar se vocês acham que em algum momento a gente vai passar a ter quase que uns FOFs temáticos, ou de repente ETFs temáticos, se eu posso dizer assim, em que dentro de cada negócio você vai tendo um tamanho ideal para operar da melhor forma possível e separar isso em pequenas cestas. O que você acha desse assunto? Eu acho que essa é uma provocação válida e eu acho que depende de como você quer posicionar o seu fundo para poder ter essa resposta. A gente, no HFOF, nesses 8 anos de vida do fundo, a gente sempre buscou acessar as melhores oportunidades, seja dos fundos mais líquidos, listados, ou também oportunidades do mercado imobiliário. Foram aí diversos cases que a gente teve de operações que nós mesmos estruturamos e dentro de um fundo imobiliário temático, via o HFOF, a gente conseguiu ser ali o grande investidor, né? Então, enfim, a gente já teve aí aquisições de imóveis por meio de fundos temáticos que foram estruturados, incorporação, que a gente também conseguiu participar via HFOF, mesmo no ano passado, que foi um ano aí em que o mercado imobiliário, não só o listado, mas o mercado de imóveis também apresentava algumas oportunidades de bons imóveis e a preços que a gente muitas vezes não conseguia acessar, nós mesmos tivemos aí alocações que foram feitas. Então, sob essa ótica, até quando eu enxergo hoje o portfólio do HFOF, menos da metade das nossas posições são posições vinculadas ao IFIX. Então, veja, mais da metade das posições que a gente tem dentro do portfólio hoje são operações que podem ser classificadas como estruturadas, né? Não são fundos grandes, líquidos. Então, para nós que dentro da gestão do HFOF temos a proposição de buscar as melhores oportunidades no geral dentro do ambiente de fundos imobiliários e mesmo imóveis que podem compor os fundos imobiliários, a gente vê aí o mercado como adequado, né, do ponto de vista de tamanho. Justamente por ter esse dinamismo de ora acessar os maiores fundos e mais listados, ora acessar oportunidades aí estruturadas, né? Porque o mercado também cresceu muito, né, Baroni, nesses tempos aí. A gente, quando começou há quase 20 anos atrás a fazer fundo imobiliário, a gente teve um crescimento aí de 20 vezes aí do tamanho do mercado, da liquidez. Então, hoje você tem aí uma gama de fundos e de ativos que são elegíveis a serem investidos. Então, te respondendo, eu acho que passa muito por qual é o perfil do FOF que você vai ter. A gente talvez não acredite em fundos que sejam passivos, né? A gente sempre gostou e esse é o histórico que a gente tem da Reding Grifo, desde lá de trás, de gestão ativa e buscar agregar valor. Então, para fundos como o HFOF, que vão estar sempre em busca das melhores oportunidades no mercado listado e também no mercado de imóveis em si, isso obviamente estruturando ali fundos temáticos, a gente vê o mercado como um tamanho adequado e acho que está crescendo de forma equilibrada os fundos de tijolo e de crédito, tal qual os fundos multiestratégia. E, Isabela, e no caso de um multi-estratégia, tamanho é documento, na opinião de vocês, ou não tem um limite, um capacity, né, para que o fundo execute amplamente a sua estratégia de investimento? Na nossa visão, os fundos multi-estratégia, eles têm, acho que, uma capilaridade maior do que os FOFs por eles explorarem mais ativos, né? Então, aqui, quando a gente olha para o mercado de FIIs, como o Mauro comentou, nós tivemos um crescimento muito grande da indústria,
Hoje já temos fundos ali bem robustos de tijolo e de crédito, que têm uma liquidez bastante acentuada também. E isso facilita aqui, né, a alocação e o investimento e o desinvestimento tanto dos fundos multiestratégias como dos FOFs. Mas se olharmos assim para a indústria como um todo, ainda existem fundos com uma liquidez um pouco mais restrita, a depender do segmento. Então, acho que isso limita um pouco o tamanho que os fundos podem chegar, dado que, né, quanto maior o fundo, maior volume de capital você tem para alocar no mercado. E nós acreditamos que os fundos multiestratégia, então, por terem outras opções de ativos, eles conseguem ter essa capilaridade maior. Lógico que, a depender do ativo, acho que o fundo multiestratégia precisa ter um tamanho maior para conseguir explorar, por exemplo, um imóvel direto, né, um fundo muito pequeno talvez não tenha cheque o suficiente ali para adquirir um imóvel direto, ou se adquirir esse imóvel vai ser muito representativo ali dentro da carteira do fundo. E aí isso talvez não faça sentido para um fundo que visa diversificação. Mas acho que aqui é uma questão de equilíbrio e acho que é uma questão também dos fundos irem crescendo conforme a indústria também for crescendo. Claríssimo, professor Baroni. Vamos lá, eu quero entrar no outro ponto agora com relação a desconto, né? Às vezes a gente vê alguns fundos negociando com desconto, o investidor, pessoa física, pequenininho ali, vai lá, compra, e de repente ele não faz um bom negócio, né? Pode acontecer de ser um problema maior, enfim, não ter essa dimensão. Porém, quando a gente vê isso acontecendo com FOFs e hedge funds, eu queria, agora que o Mauro levantou essa questão da gestão ativa, eu queria adicionar uma camada a mais na gestão ativa, que é o ativismo, que é quando a gente viu isso acontecer mais no passado, hoje talvez um pouco menos, é quando um FOF ou um multi-estratégia vai em direção a um outro fundo que eventualmente esteja descontado por alguma questão e que ele monta uma posição relevante e depois abre um processo de ativismo. Quais são os prós e contras? Porque eu acho que existe uma simetria, talvez, com o cotista do fundo, né? Mas às vezes o investidor do outro fundo que está sofrendo esse ativismo, às vezes cria-se uma certa resistência e isso acaba trazendo um certo ruído para o mercado. Então, eu queria ouvir vocês. Eu acho que é importante a gente até trazer à luz esse tema, né? Que é algo que vira e mexe aparece no mercado, principalmente nesses fundos que vão ficando pequenininhos, vão ficando mais ali de lado e quando tem um ativismo, sempre tem dois lados da história. Afinal, como é que é? Como é que vocês enxergam isso assim no dia a dia? Olha, Baroni, essa prática ela não foi criada, né, aqui no Brasil. Se você olhar o mercado lá fora, você tem diversas iniciativas nesse sentido e que são encaradas com muita naturalidade por parte dos investidores. E a gente na Red, que talvez aí tenha sido pioneiro e ao longo desses 8 anos aí de HFOF, um dos principais investidores que tenham tomado iniciativas aí em busca de capturar valor, a gente trata isso com muita naturalidade, porque a gente acha que a própria regulamentação, o arcabouço dos fundos imobiliários, ele é muito robusto. Então, desde que feito conforme o regramento, a gente acha que é legítimo que os assuntos venham para a mesa e as assembleias possam ali deliberar. A gente nunca buscou se esconder, né? Muito pelo contrário, a gente sempre quis trazer os assuntos para a mesa e acho que isso pode ser importante, sim, muitas vezes, desde que crie valor, né? Então, a gente mesmo no ano passado, eu concordo com você que talvez isso tenha diminuído um pouco na indústria como um todo, mas a gente continuou tentando buscar oportunidades de destravar valor, né? Então, nós tivemos aí o caso do edifício Memorial Offices no ano passado, em que o fundo vinha negociando ali numa cota próxima de R$ 30, R$ 35, e aí a gente, enfim, buscou-se, né, uma proposta ali para adquirir o ativo imobiliário e o ativo foi transacionado num valor acima do quanto negociava a cota. Então, naquele momento, você teve uma criação de valor naquele recorte ali para os investidores, né? E aí os investidores podem optar
como realocar esse capital. Então, te respondendo, acho que esse vai continuar, sim, ser um aspecto importante, e acho que isso é o que pode promover essa criação de valor para os grandes gestores, né? Como te disse, mais do que acreditar em FOFs ou hedge funds, eu acredito muito mais em fundos ativos do que fundos de uma alocação mais passiva. Então, eu continuo vendo com bons olhos e, se utilizado da forma correta, uma chave de criar valor.